Imagine um país onde há mais idiomas do que habitantes e onde em cada esquina você pode encontrar misturas surpreendentes de culturas, tradições e culinárias. Conheça o Suriname. Muitos de nós nem suspeitam que neste pequeno pedaço de terra, perdido no coração da América do Sul, se esconde um verdadeiro tesouro. A capital Paramaribo, com sua arquitetura impressionante e monumentos históricos únicos, como igrejas antigas e edifícios coloniais, pode ofuscar até mesmo cidades latino-americanas mais conhecidas. Você já se perguntou quais são os segredos deste lugar onde a natureza e a cultura se entrelaçam em uma dança fascinante? Que outras surpresas o Suriname nos reserva, onde até mesmo no coração dos trópicos podemos encontrar vestígios da herança europeia? Neste vídeo, vamos mergulhar na atmosfera deste país exótico, revelar suas tradições incomuns e conhecer a diversidade de pessoas que habitam suas terras. Apertem os cintos, vai ser interessante. Você já parou para pensar como é possível concentrar tanta história e cultura em um espaço tão pequeno? O Suriname é o menor país da América do Sul, com uma área de apenas 163.820 km². Isso é menos do que a maioria dos países do continente, e à primeira vista parece que não há muito espaço para grandes realizações. No entanto, apesar de seu tamanho, o Suriname se orgulha de um patrimônio rico e diversificado. É um lugar incrível onde cada rua de Paramaribo parece sussurrar sobre os tempos em que a vida dos comerciantes coloniais fervilhava, enquanto os sons alegres do carnaval preenchiam o ar. Aqui você pode encontrar uma diversidade de culturas, desde indígenas e escravos africanos até colonos holandeses, todos deixando sua marca neste pequeno país. Imagine que, mesmo dentro de tais limites, foi possível criar uma mistura única de línguas, costumes e, claro, culinárias. Pessoalmente, sempre tive curiosidade sobre como os moradores conseguem combinar em um único prato especiarias caribenhas e receitas holandesas. À nossa frente aguardam descobertas incríveis que apenas acendem o interesse por este pequeno, mas incrivelmente multifacetado canto do planeta. Se você acha que não há nada para fazer no Suriname, é porque simplesmente não sabe onde procurar. Provavelmente você ficará surpreso, mas o Suriname não é apenas seus coloridos mercados de rua e vibrantes carnavais. É um dos países menos habitados do mundo, e para ser preciso, aqui vivem apenas cerca de 600 mil pessoas. Para comparação, em uma grande cidade como Moscou, a população ultrapassa esse número várias vezes. Você já parou para pensar como é caminhar por ruas quase vazias, sentindo que toda a natureza ao seu redor é como se você estivesse em um filme? Mais da metade do território do país é coberta por floresta tropical, repleta de mistérios e criaturas fascinantes. Aqui você pode ver aves exóticas, como tucanos e beija-flores, e se tiver sorte, até encontrar jaguares raros que, assim como os habitantes, preferem a solidão. Imagine, você está andando por uma trilha e de repente ouve ao longe o grito de um macaco. Não é apenas um som, é como se fosse o próprio grito da natureza chamando para a exploração. Mas voltemos à população. Com uma densidade tão baixa, aqui realmente é possível encontrar seu espaço para reflexão ou simplesmente desfrutar do silêncio, longe da agitação urbana. Este é um lugar onde cada um pode se tornar parte de algo maior do que apenas a vida em uma metrópole. É incrível como até mesmo pequenos países podem oferecer tanto, não é mesmo? Você provavelmente já percebeu que o Suriname não é apenas um paraíso para os amantes da natureza, mas também um lugar com uma história interessante. O idioma oficial aqui é o neerlandês, e isso não é por acaso. O Suriname esteve sob o domínio colonial dos Países Baixos por muito tempo e só se tornou independente em 1975. Mas, como sabemos, as marcas do passado colonial não são tão fáceis de apagar. Você consegue imaginar como é viver em um país com apenas cerca de 600 mil pessoas e ouvir o neerlandês em cada esquina? É como se você entrasse em um restaurante brasileiro e de repente fosse apresentado a um cardápio em sueco. Pois é, isso também acontece. Apesar do neerlandês ser um idioma visível por aqui,
A cultura do Suriname é enriquecida por uma variedade de outras influências, do indígena ao africano. Isso cria uma mistura cultural surpreendente, onde até mesmo uma simples conversa pode levar à descoberta de um novo mundo. Então, se você decidir conversar com os locais, não se surpreenda se ouvir uma mistura de idiomas e sotaques. É como escutar sua música favorita em diferentes interpretações. É fascinante como a língua pode ser não apenas um meio de comunicação, mas uma verdadeira janela para a paleta histórica do país. O Suriname não é apenas um ponto geográfico no mapa. É um lugar onde cada pedra e cada palavra carrega consigo um pedaço da história. Quando se trata de língua, Suriname parece ter se encarregado de reunir todos os possíveis sotaques e dialetos em um só lugar. Imagine, você passeia pelas ruas e de repente encontra uma pessoa que troca facilmente entre o holandês, o inglês e até mesmo o crioulo surinamês, conhecido como Siranan Tongo. É como se você estivesse em um festival de idiomas, onde cada participante exibe seus talentos. E agora, imagine como é ouvir hindi, javanês e até chinês em um país tão pequeno. Sim, isso não é apenas uma ideia para uma festa. É a realidade onde as línguas se entrelaçam como fios vibrantes em um tapete multicolorido. Cada palavra aqui é um pequeno reflexo da cultura, e não de uma só, mas de várias. É evidente que esse mosaico linguístico não surgiu por acaso. É resultado de uma longa história de migrações e mistura de povos. E, a propósito, se alguém lhe disser que a língua é apenas uma ferramenta de comunicação, mostre a ele o Suriname. Aqui, cada conversa é como uma viagem por diferentes épocas e tradições, desde as raízes indígenas até as influências indianas. Não é apenas comunicação, é uma história inteira encapsulada em palavras. Então, se você decidir conversar com os locais, simplesmente desfrute dessa diversidade linguística. É como pedir um coquetel exótico, onde cada gole revela novos sabores e aromas. E assim, ao mergulharmos na paleta linguística do Suriname, é impossível não mencionar a diversidade cultural que parece ter explodido neste pequeno canto do mundo. Imagine, indianos, crioulos, indonésios, africanos e povos indígenas, todos convivendo lado a lado, criando uma verdadeira sinfonia cultural. É como se você estivesse em um festival, onde cada povo apresenta sua música única, suas danças e suas iguarias culinárias. Lembro-me de uma vez em que me deparei com um mercado de rua, onde eram vendidas samosas indianas ao lado de satés indonésios. E parecia um experimento culinário onde ninguém tinha medo de misturar sabores e tradições. Sabe como em festas, quando todos os convidados trazem seus pratos e isso se transforma em um verdadeiro banquete? Aqui é a mesma coisa. Cada um traz um pedaço de sua cultura e juntos criam algo surpreendente. E essa diversidade não é apenas para enfeitar. Ela reflete uma longa e complexa história de migrações e mestiçagens que, por sinal, nem sempre foi pacífica. No Suriname, até as festas são comemoradas com tal grandeza que você pode se encontrar dançando samba brasileiro e, em questão de minutos, já estar ouvindo ritmos indianos como se o tempo e o espaço tivessem entrado em pausa. É um lugar onde as tradições não apenas são preservadas, mas ativamente se misturam, criando algo completamente novo. Portanto, ao caminhar por essas ruas, lembre-se, cada pessoa que você encontra não é apenas um ser humano, mas uma história inteira, repleta de aventuras e descobertas. Se você acha que o Suriname é apenas um pequeno ponto no mapa, é hora de conhecer sua capital, Paramaribo. Esta cidade não só encanta os olhos com sua arquitetura colonial, mas também se orgulha de ter sido incluída na lista de Patrimônio Mundial da Unesco. Ao passear por suas ruas, não pude deixar de notar como as tradições holandesas se entrelaçam com as locais. É como se você estivesse em uma festa onde cada convidado traz algo único. E tudo isso juntos cria uma maravilhosa mistura de estilos. Com cada casa parecendo contar sua própria história, Paramaribo fascina com seus edifícios únicos, que parecem ter sobrevivido há mais de um século. Um exemplo é a Igreja de São Pedro e São Paulo, que parece saída de um conto de fadas,
com seus tetos altos e elementos de madeira. E que tal essa ideia? Nesta cidade, até os moradores se tornaram verdadeiros guardiões das tradições, preservando-as na arquitetura e no cotidiano, como se dissessem: vejam como conseguimos combinar diferentes culturas e criar algo novo. Não é apenas um lugar para tirar belas fotos. É um museu vivo, onde cada canto está repleto de histórias esperando para serem contadas. Então, quando você explorar Paramaribo, não se esqueça de dar uma olhada em cada rua, pois até os prédios mais discretos podem revelar segredos surpreendentes. Você sabe o que mais me surpreendeu em Suriname? É que aqui, no único país da América do Sul, os motoristas dirigem pelo lado esquerdo da estrada. Isso mesmo, você não ouviu errado. Não se trata apenas de um capricho das autoridades locais, mas de um legado da influência britânica. Imagine como é dirigir e de repente perceber que tudo parece um pouco diferente do que você está acostumado. É como ir almoçar na casa de um amigo que prepara seu prato favorito, mas acrescenta abacaxi. Tudo parece familiar, mas há algo claramente estranho. É uma mistura incrível de histórias e culturas que continua viva em cada canto do Suriname, apesar de seu passado colonial ligado à Holanda. Quando vi pela primeira vez aqueles carros correndo pelo lado esquerdo, tive a sensação de ter entrado em uma realidade alternativa, onde tudo está de cabeça para baixo. Mas, como dizem, quando você está em Suriname, esteja preparado para surpresas. Não é apenas um país, é um verdadeiro caleidoscópio de histórias, onde cada detalhe parece dizer: veja como chegamos longe e as marcas que diferentes épocas deixaram. Portanto, se você decidir visitar este canto incrível do mundo, não se esqueça de prestar atenção nesses pequenos detalhes. Eles tornam a viagem realmente inesquecível. Você sabia que o Suriname é não apenas um lugar de estradas surpreendentes, mas também um verdadeiro tesouro verde? Mais de 90% de seu território é coberto por florestas. É como entrar em uma enorme loja onde, em vez de produtos, você encontra árvores, plantas e espécies raras de animais que, aliás, estão à beira da extinção em outras partes do mundo. Imagine-se caminhando por esse oceano verde, cercado por uma infinidade de sons, desde o canto melodioso dos pássaros até o sussurro das folhas. Quando eu passei por uma das reservas locais, tive a sensação de estar em um filme de aventura. É simplesmente incrível como a natureza aqui preservou sua pureza. Sabe, no Suriname, você pode encontrar vistas tão impressionantes que até os naturalistas mais apaixonados ficariam maravilhados. Certa vez, avistei um raro jaguar que passava calmamente e foi como encontrar uma lenda. Portanto, se você deseja ver como é a verdadeira ecologia, onde o ser humano ainda não teve a chance de estragar tudo, o Suriname é a escolha perfeita. Não é à toa que é considerado um dos países mais ecológicos do mundo. Neste lugar, a natureza fala por si mesma e, acredite, ela não hesita em mostrar seus melhores lados. E agora vamos falar um pouco sobre o café e o açúcar, que curiosamente tem não apenas um sabor delicioso, mas também um contexto histórico bastante dramático. Você já parou para pensar como essas duas coisas comuns do nosso dia a dia se tornaram catalisadoras de eras inteiras? Nos tempos coloniais, as plantações de açúcar e café eram verdadeiras veias de ouro para muitos países, incluindo o Suriname. Imagine filas intermináveis de cana-de-açúcar se estendendo até o horizonte, enquanto trabalhadores diligentes, como formigas, labutam sob o sol escaldante, colhendo esse doce presente da natureza. Mas eis o paradoxo. Por trás de cada pedaço de açúcar há uma história que fala não apenas de riqueza, mas também de sofrimento. Sim, você não se enganou, pois essas plantações, construídas sobre a exploração, tornaram-se não apenas um símbolo de prosperidade, mas também de crueldade. O café, por sua vez, não ficou atrás. Seu aroma envolvente também fazia parte desse jogo intricado, onde o bem-estar de alguns frequentemente andava de mãos dadas com os infortúnios de outros. É como se estivéssemos tomando café em um café aconchegante e, de repente, nos questionássemos quantas vidas e destinos estão por trás de cada xícara. Então,
Da próxima vez que você estiver saboreando seu café matinal ou uma sobremesa doce, reflita sobre quais ventos históricos sopraram para que você pudesse desfrutar disso. Café e açúcar não são apenas produtos, são histórias inteiras que continuam a viver em cada gole e cada mordida. Continuando nosso passeio pelas trilhas históricas do Suriname, não podemos deixar de mencionar o ouro, esse metal brilhante que, em sentido literal, faz as pessoas enlouquecerem. O ouro aqui não é apenas um metal precioso, é o principal produto de exportação do país e sua extração desempenha um papel fundamental na economia. Imagine então como nas selvas, entre a vegetação e os sons exóticos, garimpeiros, armados com pás e baldes, buscavam a sua sorte. Parece uma cena de filme sobre selvagens, não é? Mas, na verdade, é um trabalho árduo que está repleto de problemas, desde os ecológicos até os sociais. No Suriname, assim como em muitos outros países, a história do ouro é cheia de contradições. Por um lado, é uma fonte de riqueza e desenvolvimento, por outro, uma verdadeira catástrofe para a natureza e as comunidades locais. Apenas imagine como a terra é arrancada para se extrair esse metal brilhante, e no final todo o ecossistema fica ameaçado. Além disso, na extração de ouro não estão apenas as grandes empresas, mas também muitos pequenos garimpeiros, o que transforma esse setor em um verdadeiro bilhete de loteria de ouro. Alguém ganha enquanto outros ficam com nada. O ouro não é apenas uma mercadoria, é um símbolo de aspiração por uma vida melhor, que muitas vezes se torna uma tragédia. Então, da próxima vez que você levantar um anel ou uma corrente de ouro, lembre-se de que por trás desse brilho há muito mais do que apenas beleza. Quando se fala do Suriname, é impossível não mencionar a Catedral de São Pedro e São Paulo em Paramaribo, a mais alta igreja de madeira do mundo. Sim, você não ouviu errado. Não se trata apenas de uma igreja, mas de uma verdadeira joia arquitetônica, completamente construída em madeira. Quando vi essa catedral pela primeira vez, fiquei impressionado não apenas com sua magnitude, mas também com o incrível detalhamento. Imagine como os mestres, inspirados pela natureza, criaram essa maravilha usando apenas madeira. Ao ficar diante dela, senti-me como uma pequena formiga diante de uma árvore gigante. Mas não se engane, os edifícios de madeira não são simples. A igreja possui uma construção tão complexa que requer cuidados, como uma verdadeira dama. Sua madeira necessita de monitoramento constante, caso contrário, a podridão e a degradação se tornam inevitáveis. É curioso que esta catedral foi construída no final do século XIX, quando as tecnologias não permitiam realizações como essa, e parecia que tal estrutura deveria rapidamente perder sua relevância. Mas, como você pode ver, ela resistiu bravamente ao passar dos séculos. O interior da catedral é simplesmente hipnotizante. Arcos altos, detalhes esculpidos e uma atmosfera impressionante. É como se você entrasse em um mundo onde o tempo parou e pode ouvir o sussurro da história. Portanto, se algum dia você estiver em Paramaribo, não perca a oportunidade de visitar este templo único, pois ele não é apenas uma igreja, mas um símbolo de como a arte e a natureza podem coexistir em harmonia. Mas, falando sobre Paramaribo, não posso deixar de mencionar um fato surpreendente. Aqui, no coração da cidade, uma mesquita muçulmana e uma sinagoga judaica estão lado a lado. Sim, você não ouviu errado. Isso não é apenas uma coincidência arquitetônica, mas um símbolo da verdadeira harmonia religiosa. Sempre acreditei que a convivência de culturas tão diferentes é como a mistura de cores na paleta de um artista. Podem ser completamente distintas, mas juntas criam algo único. A mesquita, com seus arcos elegantes e minarete, parece saída de um conto de fadas, enquanto a sinagoga, com suas linhas sóbrias e majestoso domo, confere um charme especial a este lugar. Ao passar por ali, percebi que não são apenas edifícios, mas verdadeiros guardiões de histórias que falam sobre como diferentes povos podem viver em paz e harmonia. Nesta área, sente-se como se o ar estivesse impregnado com o espírito da tolerância, e isso, convenhamos,
é um fenômeno bastante raro em nosso mundo. Lembrei-me até de que, uma vez, em um desses lugares onde diferentes religiões coexistem, me disseram que a amizade entre as pessoas não depende da fé, mas do respeito. E aqui, em Paramaribo, isso realmente se percebe a cada passo. Como se você tivesse entrado em um pequeno oásis de tranquilidade, onde cada um pode ser quem realmente é. Portanto, se você está procurando um lugar onde possa sentir o espírito de unidade e diversidade, este é exatamente o que você precisa. Quando experimentei a culinária local em Paramaribo pela primeira vez, senti como se tivesse embarcado em uma viagem gastronômica pelo mundo inteiro. Imagine, influências indianas, indonésias e crioulas se entrelaçando em cada prato, criando algo incrível. Por exemplo, rosti. Não são apenas bolinhos de batata, mas uma verdadeira sinfonia de crocância e maciez. Lembro-me de ter dado a primeira mordida nesse mestre dourado e sentir como ele derretia na boca, deixando apenas o desejo de pegar mais um. E o pão é um gratinado de tarô que parece ter sido preparado por uma avó com um carinho especial. Cada pedaço é como um abraço para o seu estômago. E a combinação do doce com o salgado é uma verdadeira explosão de sabores. E claro, não posso deixar de mencionar a sopa saoto, a sopa de frango indonésia que aquece a alma e o corpo. Lembro-me de, sentado em um café aconchegante, mergulhar na atmosfera onde cada colherada dessa sopa me trazia uma sensação de aconchego caseiro. Não é apenas comida, é uma história no prato que fala sobre trocas culturais e tradições. Cada vez que experimento esses pratos, sinto como diferentes povos se conectam em um nível de sabores, criando algo maior do que um simples almoço. E se você algum dia se encontrar nesse lugar incrível, não deixe de experimentar a culinária local. Ela não só vai te satisfazer, mas também abrir novos horizontes para a sua percepção culinária. As festas no Suriname são uma verdadeira paleta de tradições culturais, assim como a culinária local combina diversas influências. Imagine que aqui cada um pode encontrar algo que lhe agrade. Desde o Natal e a Páscoa católicos até o vibrante Diwali hindu e o Eid al-Fitr muçulmano. Sim, você não ouviu errado. Aqui se celebra tudo o que é possível e até o que não é. É como se cada povo tivesse decidido que sua festa é boa demais para ficar nas sombras e a compartilha com os outros. Lembro-me de uma vez em que estive na celebração do Diwali. Foi um espetáculo não apenas de luz, mas de alegria. As ruas estavam enfeitadas com guirlandas de luzinhas e parecia que toda a cidade brilhava. As pessoas se divertiam, trocavam guloseimas e em cada esquina se ouviam risadas e música. Nesse período, aliás, do outro lado da cidade estava acontecendo a celebração do Eid al-Fitr, e o aroma de delícias recém-preparadas se espalhava por todo o bairro. Não se tratam apenas de rituais religiosos, mas de verdadeiros intercâmbios culturais, onde todos se unem para celebrar a vida. O Natal aqui, por exemplo, também é diferente do que estamos acostumados. Imagine, em vez do habitual conto de inverno nas ruas, um verão escaldante e, em vez de bonecos de neve, coloridos carnavais. Portanto, no Suriname, se você não souber qual festa escolher, basta ficar de olho nos eventos. Sempre há um motivo para se divertir. Quando você pensa na América do Sul, é provável que surjam em sua mente imagens de coloridos desfiles de carnaval e intermináveis florestas tropicais. Mas aqui vai um fato surpreendente. O Suriname é um dos países mais pacíficos do continente. Sim, apesar de seu passado colonial, esse pequeno país conseguiu criar uma atmosfera de estabilidade que é realmente impressionante. Você vai se surpreender, mas o nível de criminalidade aqui é realmente baixo e, em comparação com os vizinhos, o Suriname pode ser considerado um verdadeiro oásis de tranquilidade. Ao contrário de muitos outros estados que às vezes lembram cenas de um filme de ação, onde parece que a tensão paira no ar, aqui as pessoas parecem simplesmente aproveitar a vida. Uma vez ouvi moradores locais brincarem que até os assaltos acontecem com um sorriso. Desculpe, mas você poderia me devolver isso? No Suriname, onde diferentes culturas se entrelaçam em uma só,
Cada grupo étnico, sejam indianos, negros, mestiços ou europeus, cria uma harmonia única. Não há espaço para o ódio, apenas para a compreensão mútua e o respeito. Frequentemente, enquanto passeava pelas ruas, me pegava pensando em como é maravilhoso que ainda existam cantos no mundo onde as pessoas vivem em paz e harmonia. Comparando com outras regiões, fica claro que o Suriname não é apenas um ponto no mapa, mas um verdadeiro exemplo de como é possível coexistir sem perder a própria identidade. Suriname é realmente um país de contrastes surpreendentes, onde densas selvas convivem pacificamente com aconchegantes casas holandesas e a diversidade cultural cria uma maravilhosa tapeçaria de dezenas de povos. Aqui você pode passear por ruas antigas com arquitetura histórica e em seguida se aventurar no coração da floresta, onde a natureza parece falar sua própria língua. E se você pensa que tudo isso é apenas conversa, vale a pena ver com seus próprios olhos. E qual fato sobre Suriname mais te surpreendeu? Para mim, por exemplo, a ideia de como os habitantes locais conseguem encontrar um terreno comum e viver em harmonia, mesmo com raízes diferentes, me encantou. Escreva nos comentários suas impressões, ficarei curioso para saber o que mais te chamou a atenção. Se você gostou desta viagem por Suriname, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Ainda temos muitas histórias fascinantes sobre os países mais inusitados do mundo pela frente.